Olá, alunos Senap! Hoje vamos para mais uma aula de literatura. Vamos falar do pré-modernismo, contexto cultural na Europa e no Brasil. O pré-modernismo é caracterizado por ser um período de transição entre os movimentos literários ao final do século XIX e a escola modernista criada no início do século. Nesse sentido, percebemos que o homem do século XX apresenta uma nova visão do mundo, tentando desvincular-se dos aspectos conservadores. Assim, em sua produção literária, observamos uma série de inovações no campo da temática e na linguagem, e, ao mesmo tempo, traços de conservadorismo no campo estético. No contexto histórico, o pré-modernismo tem início em 1900 e vai até 1922, lá na Semana da Arte Moderna, que ficou conhecida no Brasil inteiro também como uma nova época após essa semana. Com a chegada do século XX, é inegável a presença de várias mudanças sociais, econômicas e políticas no contexto mundial. Nesse sentido, percebemos uma série de acontecimentos que marcaram não somente novos pensamentos sobre a realidade daquele momento, como a presença das classes mais baixas que lutavam para o reconhecimento de seus direitos. No cenário brasileiro, vivíamos um período republicano, mas é pertinente lembrar de acontecimentos que marcaram a chegada do pré-modernismo, como a Revolta dos Canudos, de 1896, a Revolta da Vacina, de 1904, o Ciclo da Borracha, de 1870, a Guerra do Contestado, de 1912, a Revolução Chibata, de 1910, a Greve dos Operários, de 1917 e o fim da República Café com Leite, em 1894 e durou até 1930. No contexto mundial, temos a presença da Primeira Guerra Mundial, que se iniciou em 1914 e foi até 1918, o que influenciou diretamente o mundo do viver do homem contemporâneo e na sua visão conflituosa de mundo. Aí tudo já se transformou. As características. Nesse período de transição, é nítido perceber que os autores brasileiros tentam apresentar uma nova perspectiva sobre o tema tupiniquim. Assim, na prosa, percebemos uma narrativa mais engajada e de denúncia social. Embora algumas escolas literárias anteriores tenham feito uma análise mais crítica sobre a realidade, é somente no século XX que há um destaque aos marginalizados da sociedade, ou seja, aos pobres, os ex-escravos, o trabalhador operário, entre outros. É aonde se inicia as denúncias, aonde esse povo menos favorecido pôde aparecer e fazer as suas reclamações, aonde eles foram reconhecidos como pessoas. Além disso, os autores visam documentar o seu leitor o atraso e a condição miserável de muitas regiões brasileiras, como o Nordeste, por exemplo, e relatar a questão da subsistência humana. Percebemos traços de regionalismo como características do sul brasileiro, por exemplo, que contribuem para o conhecimento de nossa cultura e valorização da identidade brasileira. Romances de tese, linguagem mais simples e coloquial, mas também a presença do sincretismo literário. Autores brasileiros pré-modernistas, como uma posição crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores, os escritores pré-modernos romperam com a linguagem formal e exploraram temáticas histórias, políticas e econômicas, analisando o período em que o Brasil estava lá na política do café com leite e as inúmeras revoltas que aconteciam. Os principais autores da época foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e João do Rio. Obras importantes. Pré-modernismo. As obras mais importantes desta época foram Os Sertões, de Euclides da Cunha, inspirada na Revolta dos Canudos, e Canaã, de Graça Aranha.
É isso aí, galera. Se inicia o pré-modernismo, vem muita coisa boa por aí e vem a nossa revolução literária. Até a próxima aula. Um abraço.